Tá certo? Então, basicamente, vamos lá, acho que eu já tinha feito quase tudo, né? Visto quase tudo aqui. O que não nos interessa aqui. Então, aqui nós temos uma árvore que vai guardar relação à chave, né? A gente viu, deixa eu botar aqui de cima. Busca a gente busca a partir da raiz uma chave. Se igual a nulo, retorna nulo, senão ele compara a chave com a chave do nó. Se for menor, vai para a esquerda, se for maior, para a direita, se não, retorna o valor. Inserir, né? Aquela história de vai navegando na direita e na esquerda, o x começa da raiz, o y é nulo, enquanto x frente nulo, o y segue o x, e você vai para a esquerda, para a direita, se a chave for menor ou maior que x. Caso ela seja igual e o valor que você queira inserir seja um nulo, ele assume que o que você está fazendo é uma remoção. Se não, se a chave é igual, mas um valor diferente, é uma atualização e ele está atualizando os nós. O pai de z é y, se y é nulo, então não havia ninguém na árvore, e z é a raiz, se não, você compara a chave de z com a do pai para ver se ele fica à direita ou à esquerda e atribuí-la para a posição correta. Ó, se ele é menor, ele vai para a esquerda, se ele é maior, ele vai para a direita. Tá bom? Transplante nós também já vimos, tá? Deleção, manda deletar a partir da raiz. Então, o que ele vai fazer? Estou procurando uma chave. Então, se o nó Z é nulo, retorna a chave não está presente, se não, ele compara a chave do nó atual com a chave do nó que ele quer remover. Se for menor, chama recursivamente para a esquerda. Se for maior, procura o nó deletado à direita. Do contrário, ele achou o nó e ele vê. Se a esquerda for nulo, substitua Z por filho à direita dele. Se não, se a direita for nulo, substitua Z pelo seu filho à esquerda. Se não, aí a gente tem que achar o sucessor, que como ele tem os dois filhos, é o menor dos filhos à direita de Z. Tá bom? Caso esse sucessor não seja filho direto de Z, você tem que substituir ele pelo filho direito dele. Tá? Então, o filho direito recebe, e quando você substitui Y pelo filho direita dele, você pode então fazer que ele receba o filho direita de Z, e você avisa para esse filho, novo filho direita de Y, que o pai dele é Y. Faz o transplante, substitui o Y por Z, e como Y não tem ninguém à esquerda dele, ele consegue receber os filhos à esquerda de Z, Z à esquerda, e avisa esse filho que o pai é Y. Alguma pergunta? Isso tudo foi de aulas anteriores. Achar o mínimo. A gente já viu como é que é, para procurar o mínimo a partir da raiz. Enquanto a esquerda não, se a esquerda for nulo, retorna x, se não, vá para a esquerda. Máximo a mesma coisa. Tá certo? E assim por diante. Tá bom? E eu acho que ficou só da gente ver um caso teste, né? Eu acho que o exemplo do frio é suficiente ou não é? Só ver se eu estou no formato certo. Sim. É só o nome e o número, é só isso que ele vai ler aqui. Então, meu módulo de teste para estrutura, né? Isso eu acho que todo mundo já sabe, né? Cada um você pode ter a main em cada classe para ter uma forma de teste dela, mas no seu app você define qual a main que vai ser executada para chamar a app principal, né? De qual classe você faz isso.
Então, essas mesmas que a gente desenha em cada estrutura dessa é como se fosse um módulo de teste. No caso aqui, na área guarda o nome e o inteiro, eu estou simulando como se fosse, peguei as letras do dicionário de A a G, com alguns nomes diferentes, né? Enquanto a entrada estiver vazia, ele vai ler string e vai botar, associar um inteiro a ele, no caso, um inteiro I. Só que eu vou querer só fazer uma modificação aqui. Tá certo? E eu vou escolher quem eu vou remover. A não está presente, mas a BAC está. Então vamos remover a BAC. Tá bom? Deixa eu abrir aqui meu terminal, né? Para a gente ver a execução disso. Pedro Luiz, deixa eu ver se eu já botei sua presença, tá, Pedro? Tá presente, Pedro. Ih, deu um erro na ordem. Tá vendo até bem. Imprimiu na Heavy Order, mas deu um Stack Overflow em algum canto aqui. Então, pessoal, vocês têm que corrigir o código dele. Que é que eu fiz a minha in order que tá bagunçado? Ah, eu acho que já sei qual. Tem dois problemas. Deixa eu ver aqui em ordem. Não deveria ter problema. Tá absolutamente correto. Aqui é a versão do Java. Eu acho que o problema é que eu usei um exemplo que normalmente não é o exemplo que eu utilizo. Eu acredito que é o exemplo depois de 65, né, professor? Aí que tá quebrando. Não, o problema é 65, é que tem 10 mil elementos. Aí pode ser Stack Overflow, é. Eu estourei a memória. Estourou a memória, né? Eu não estou afim de ficar brincando com memória, eu vou trocar por um exemplo mais simples. Né? 10 mil elementos é. O Java não gostou muito, não. 64 megabytes não foi suficiente para ele. Então, deixa eu mexer aqui de novo na minha main para pegar um exemplo pequenininho. Professor, isso aí foi meio que estourou o tamanho do array ou foi problema Não, na memória RAM? não tem array. Foi a memória RAM mesmo. Porque esse é um arquivo. Aqui o arquivo. Ele tem 10 mil linhas. Sim. Então ele não é exatamente pequeno, né? 10 mil linhas. Nos os dados internos, por algum motivo o Java não gostou desse tamanho todo. Então eu vou trocar para um exemplo bem besta. Ele não deveria ter reclamado disso. Deixa eu ver até se eu não tenho a versão desse frio. Ah, professor, o nome do arquivo é BS3. Agora, Ali no necessário, ele meio que disse a linha
que deu erro, não foi? A linha que deu erro, eu vou lhe dizer. Byte buffer position, update position, byte buffer, o erro dele foi stack overflow error. O que significa dizer que nas chamadas recursivas dele também tem um outro problema aqui, que eu estou mandando uma árvore com a entrada em ordem, né? Aí a gente sabe que se a gente plantar a entrada em ordem para uma árvore binária, sem ser uma que se conserta sozinha, ela vira tipo uma lixa encadeada. Aí eu posso também ter estourado o número de chamadas recursivas. Eu vou mandar isso aqui para ele, tá? Cada letrinha separadinho, bonitinho, e o dado que ele vai guardar é o índice do que ele leu ainda. Então, são duas possibilidades. Ô Yuri, deixa eu botar aqui sua presença. Ou eu estourei a memória, ou porque eu mandei as coisas em ordem, ele virou uma grande lista encadeada e não aguentou o tamanho da recursão. As coisas, quando a linguagem é interpretada, não dá raiva às vezes, né? Eu estou mais acostumado com o compilado aí, não. Ok, vou compilar de novo. Imprimir a chave, mandei imprimir em ordem reversa. E aí eu mandei deletar alguém que não está mais lá. Então eu vou mandar ele deletar. Me escolha uma letra para ser removida daqui, por favor. Professor, não entendi bem, não. Vamos então mostrar aqui o exemplo. Cat tine st. Essas são o que eu botei na árvore binária. Search example, né? Só que para cada uma dessas letras, a letra é considerada a chave e o índice dela na ordem aqui, como se fosse o valor. Então, S, né, que está aqui, começou com 0, o E está com valor 12, por quê? Note que temos 3 letras E, ele vai pegar o índice da última. Na verdade, ele vai inserir isso aqui com o índice 1, só que quando ele encontrar isso aqui, vai atualizar, e essa outra ele vai atualizar. E eu mandei imprimir em ordem, então essas aqui estão as chaves. Na ordem alfabética e em ordem reversa. Talvez seja mais interessante eu mandar imprimir em pré-ordem. Já que em pré-ordem, aí vocês vão ver. E eu vou mandar ele tirar a letra S, que é a raiz. Essa aqui eu mandei imprimir em pré-ordem. Então está imprimindo a raiz e depois os filhos dela na sequência. Então essa sequência de chaves está armazenada. Bom, eu mandei remover a letra S, aí você vê que agora a raiz, eu esqueci de imprimir em pré-ordem, de novo, está em ordem, então eu não sei quem é a raiz, deixa eu só ver quem é, vou mandar imprimir em pré-ordem de novo. É o X a raiz agora. Então é assim que está a árvore binária, já está guardando isso daqui. O problema do outro arquivo, eu acho que como está tudo em ordem, ele fez uma grande lista encadeada e de 7.000 chamadas possíveis, deve ter cada programa para estilar um pouquinho. Mas qual é a sua... Alguém ainda não entendeu? Você quer que eu tire a H? Vamos lá. Vou tirar a letra H. Como está rádio code, eu estou tendo compilador novo. Agora a letra H saiu. Ronelson, qual é a sua dúvida? Cauã, Ronelson. Sim, eu entendi que se é, ele tem
ele vai atualizando, né? Aí o 12 é o último E. Aí ficou lá, 12 segundos de search, né? Exemplo. Aí tem lá, Uhum. o E ficou 12, depois do zero, aí tem um A, O A também ficou ele 8, também foi atualizado. foi atualizado. Aí depois dessa linha aí, ele faz o quê? Que não entendi muito bem. Não. É que quando eu botei essa linha pontilhada, eu mandei ele remover uma letra, no caso a letra H, que foi o que Entendi. pediram aqui. Aí você Entendi. vê que os dados continuam mesmo depois de ter removido. No exemplo anterior, eu tinha removido a letra S, que era a raiz, né? Aí quando eu removi a S, mas ainda ficou tudo certinho. Deixa eu ver, às vezes eu tenho mais de um arquivo de teste. Deixa eu ver se eu tenho um médium ST. Não, não tenho um médium ST. Mas se eu mandar rodar aquele arquivo de novo, vai dar um problema porque ele não está embaralhado. Mas eu acho que eu tenho um arquivo frio.in embaralhado em algum canto aqui. É só eu encontrar ele. Só eu encontrar ele aqui. Será que é esse aqui? Esse aqui vai servir. Deixa eu mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um outro arquivo e preparar como entrada para esse rapaz. Agora com o arquivo certo. Entra. Esse aqui. Esse aqui tá melhor. Então esse arquivo tem 10.001 linhas. Vou dar uma salvada nele no diretório do outro. Aqui estão acessando minhas bagunças de arquivos. Entrada 2.1 pode ser PS3. Aqui vou alterar para não ter esse número aqui em cima. E a BS3 eu vou alterar para que ela leia o número do lado ali. Isso deve ser suficiente para ele ler aquele arquivo até o fim. Aquele arquivo está razoavelmente embaralhado. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Temos aqui toda a entrada. Eu mandei ele imprimir de que forma? Em pré-ordem. Então, esse aqui são os pais antes dos filhos. E dessa vez 10.000 elementos, não teve nenhum problema, porque o problema, eu acho que no anterior, foi o caso de estar em ordem, aí ficou uma grande lista encadeada, 10.000 recursões, estourou o limite de recursões de Java. Não é um problema em linguagem interpretada, o limite é relativamente muito baixo. Mas aqui, estou guardando 100.000 elementos, 100.000 não, 10.000 elementos, na ordem de busca binária, percorrendo eles em um piscar de olhos. Certo? Mais que isso, se a gente for olhar o arquivo texto original, a gente pode escolher os elementos, para ir pesquisando e imprimindo os dados dele, ele vai fazer isso também. 10.000 elementos vai ser o quê? Proporcional a 28 iterações, 28
com comparações, 28 a 29 comparações para você ter. É isso? Não, 24 comparações. Para você ter qualquer elemento nessa árvore binária, 24 a 25 comparações. Isso é muito rápido. Ok? Alguma confusão, alguma dúvida? Eu confundi alguém sem querer? Só acho que eu entendi. É sobre dessa lista aí, por exemplo, esse grandioso aí, o seu último aí. Uhum. Ele seria o último lá da lista. E é, Não é a lista, é uma árvore, né? é na árvore lá. Aí eu posição 168. Não é nem posição. Isso aqui é o dado que está guardado, a temperatura dele. Ah, o É dado. é o dado associado a ele. A árvore binária é para você guardar dado e recuperar dado. Então, para mim, cada uma dessas palavras é uma palavra-chave, um identificador do dado, e esse é o dado associado a ele. Poderia ser Sim, um sim. outro objeto, então eu consigo guardar isso rapidamente, recuperar isso rapidamente, e deletar e fazer alterações rapidamente. E esse é o propósito dessa árvore. Fazer isso com 10 mil elementos, vocês podem até pensar no array, mas se você for fazer várias consultas continuamente, vocês vão começar a perceber que essa estrutura é muito mais ágil. Tá bom? Até porque se você for inserir novos elementos, a quantidade de passos para inserção, se você for inserir um novo elemento no array, você vai ter que redimensionar o array quando ele estiver cheio, né? E colocar lá no final. Aqui eu não vou precisar disso. Aqui, com 10 mil elementos, em 24, 25 passos, eu vou estar inserindo um novo elemento. Isso vai ser muito mais rápido que trabalhar com array em si. Da mesma forma, se eu for remover um elemento de um array, eu tenho que puxar todo mundo para tapar o buraco que eu deixei lá. Aqui eu não preciso fazer isso. Eu removo já rapidamente em 20 comparações, em 20 passos, em 20 interações ou menos, já movi todo mundo para as posições corretas e a vida continua dela. Então a questão aqui, o ponto principal, é que eu posso guardar grandes volumes de dados, inserir mais, remover, modificar, tudo em um tempo muito mais ágil do que se eu estivesse com o vetor. Tá certo? E essa é uma das estruturas que você não tem pré-pronta em Java, por exemplo. Essa é a próxima que nós vamos estudar, que é grafos. Mas antes, alguma dúvida com relação a isso aqui? No caso, por exemplo, aí que não tá escrito esse print aí, tem um. Hum, Porque logo após o 106 tem o menos 168. hum? Vamos ver o arquivo de entrada? Você tem que ver que o arquivo de entrada, que é esse aqui, ele tem cada dado associado a um número. E foi isso que foi guardado. Então você falou o que tem um 168. Deixa eu recuperar aqui essa informação. É o grandioso, né? É. Se você for ver, grandioso. O grandioso estava na linha 6.352 e era o dado associado a ele. Então, Sim, sim. esses dados, essa lista inteira, foram guardados na forma de árvore. A forma, o custo de inserção e remoção é particularmente ágil, tá bom? Para cada um deles custa só log de n fazer isso. Então, eu construo a árvore inteira em n log de n. E eu posso inserir ou remover novos elementos a um custo de log de n. Isso parece que eu estou falando grego para vocês, mas basicamente é o custo, o número de interações que eu vou dar é o logaritmo do número de elementos da árvore. Se a árvore tem 10 mil elementos, o log de 10 mil é mais ou menos 23 a 24. Está entre 23 e 24. Então, em 24 iterações na pior situação, eu vou estar inserindo, removendo um elemento. Se eu fosse fazer isso no vetor, eu teria que dimensionar o vetor inteiro. Se quiser ter que copiar todo mundo e ter que gastar 10 mil iterações copiando. Aqui eu não preciso. Em 24 iterações já vai estar ajeitado. Se eu quisesse remover alguém, para tapar o buraco que ficou no meio do vetor, eu teria que puxar todo mundo que veio depois
Para tapar aquela posição, inseria outras 5.000 iterações. Nessa aqui, em 24 iterações, ou 24 chamadas recursivas, em média, eu vou ter isso bem organizado. Essa é a vantagem. Ou seja, eu posso guardar um grande volume de dados na memória, recuperá-los rapidamente, inserir novos elementos, remover novos elementos a um custo basicamente ínfimo. Bom, consegui esclarecer? Sim, mas eu entendi que é bem legal. Ele facilita, ele aumenta o desempenho aí. Mas aquelas duas últimas linhas lá, como é que chegou Hum? aquele resultado lá dos dois últimos itens que foram printados até lá? Aqueles itens que foram printados, se você ver meu código de teste, vamos para ele. O que acontece? Aqui eu estou lendo, enquanto eu estiver lendo, eu guardo os dados. Depois que eu mandei ler, eu mandei ele imprimir em pré-ordem. Então, eu mandei imprimir primeiro a partir da raiz o nó e depois os filhos. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente mandar imprimir dado. Os dados que estavam lá. Começa a impressão em pré-ordem. Vamos aqui para cima. E pré-ordem. Tá aqui. Se ele imprime o valor da chave e o valor, depois vai para a esquerda, depois vai para a direita. Então ele está organizando as coisas todas em árvore. Observe que aqui eu não tenho um array por baixo. O que eu tenho é uma árvore de nós. Tá bom? Eu poderia mandar ele imprimir na ordem, por exemplo, vou mandar ele imprimir na ordem das chaves. Então eu vou ter a ordem sequencial das chaves na hora que eu for mandar imprimir. Entendi. Ele imprimiu, ele chama o anterior, depois o próximo. O que eu Mas entendi aqui lá. eu vou mandar imprimir agora em ordem de chaves. Pronto, está aqui impresso na ordem alfabética das chaves. Sim, tá alfabetizado agora. Entendi. Obrigado, professor. Tá certo? Mas isso é um exemplo só do que eu posso fazer com as operações. O uso principal dela é armazenar dados principais para vocês recuperarem eles rapidamente. Armazenar e recuperar dados rapidamente. É importante também entender isso, porque, por exemplo, aqui estamos com a árvore binária. Bancos de dados, que são árvores em disco, mas são árvores não binárias, são chamadas árvores B, B estrela ou B cruz. Então, são árvores com, vamos supor, 200 filhos cada nó. Mas o raciocínio é particularmente similar. Você vai inserir a esquerda de uma chave ou a direita de uma dada chave, a diferença é a quantidade de chaves por nó. Mas o raciocínio é o mesmo. Para armazenamento em disco é melhor ter várias chaves no nó, e para armazenamento de memória principal, a árvore binária é a melhor, em especial, quem for pegar a estrutura dos dois vai ver isso aqui, quando você pega a irmã da árvore binária básica, que é as árvores balanceadas. Eu acho que aqui só vai ter a AVL como balanceada. Deixa eu botar aqui uma AVL. Eu vou criar a vazia. Eu acho que nós tínhamos um arquivo de teste em algum canto. Um gráfico que vocês me deram, né? Tá aqui. Vocês me deram a sequência de chaves. Eu vou só querer que vocês observem. Isso não cai em prova, é assunto de estrutura de dados 2. Olha o que vai acontecer quando for inserindo as chaves. Não importa se está em sequência ou não, mas essa árvore se conserta. Olha como ela faz isso.
Segue a mesma lógica, maiores para a esquerda, menores para a direita, maiores para a direita, menores para a esquerda. Mas a partir do momento que as coisas ficam desbalanceadas para um lado, ela se conserta. Ó, ficou desbalanceada, aí vai se consertar. Curiosamente, o custo para fazer isso não é quase nada maior do que o custo de inserir normalmente. Ó, desbalanceou ali, daquele lado. Ele vai lá e se conserta. Isso mantém a altura da árvore sempre pequena, o que reduz bastante o custo de inserir ou remover elementos. Tá vendo se tem onde você precisa corrigir? Precisa. Ups, já se consertou. Aí vai ver se precisa corrigir. Precisa. Up, up. Faz um zig, faz um zag. Ó, desbalanceou. Vai fazer um zigue-zague agora para consertar. Zig, zag. Mas isso, para você saber fazer isso, você tem que entender essa primeiro e mais algumas coisas. Tá bom? E essa é outra história de dados que você não vai ter pré-pronta nas linguagens. Normalmente a gente usa ela para guardar grandes volumes de dados. A irmã dela, que é a rubro-negra, em geral, ela é usada para armazenar, por exemplo, os vídeos em streaming online, porque ela permite que você navegue dentro dos vídeos, embora pareça uma sequência de frames para você, como se fosse uma rede de frames, na verdade ele está navegando numa árvore de busca binária, onde cada nó contém alguns segundos de dados do filme. Então, cada filme, na verdade, é armazenado como se fosse alguns segundos em trechos diferentes em nós da árvore. Em cada porção de segundos em nós diferentes da árvore. E o filme inteiro é uma árvore que você vai tocando nó a nó, percorrendo a árvore. Se o usuário quiser avançar, ele vai percorrendo mais rapidamente esses nós e aí vai saltando para localizar a cena que ele quer. Tá bom? Alguma pergunta sobre árvores a mais? Tá todo mundo bem? Ninguém tá assustado, né? Espero que não. Porque às vezes a gente fala da importância das coisas sem querer assusta. Não é meu objetivo. O objetivo é mostrar que essas coisas simples que nós vemos em sala de aula têm bastante aplicação. Pode não ser no seu trabalho inicial, mas sempre terá aplicação quando você for fazer alguma forma de inovação. Tá bom? E agora a gente vai ver a nossa próxima estrutura de dados. Essa também nós não teremos elas pré-prontas em linguagem de programação. Essa é a grafo, o nome da estrutura. Não confundir com gráfico, por favor. Então, até escrevi aqui no chat. Grafo é diferente de gráfico. O grafo tem uma representação gráfica, mas ele não é um gráfico. Não é só um gráfico. O gráfico é uma estrutura de dados que a gente usa para representar várias coisas. Por exemplo, redes sociais. Se vocês se lembrarem de redes sociais, vocês estão vendo que tudo que está desenhando na sua frente no momento é um conjunto de bolinhas
ligados por retas, não é isso? Observe que isso não é muito diferente quando você busca, por exemplo, aqui no Google, redes sociais. Olha só o que acontece, que ele me mostra como exemplo de rede social. As bolinhas são pessoas e as ligações são as que têm comunicação bidirecional entre elas, certo? Às vezes, quando você está conectado só quando. Aceitou o pedido de amizade. Não, não é bem isso. Você deu uma filtradazinha, você fica com a parte mais significante, que é aqueles para quem você manda mensagem que responda de volta, aqueles que acompanham seu feed. Então, se você for parar para ver, as redes sociais nada mais são do que grandes grafos, certo? Mas não são os únicos exemplos de grafos. Malha de distribuição de rede elétrica, olha só. Tem a fonte, os postes, cada um desses elementos pode ser um nó, cada um deles associado com capacidade elétrica, e as arestas são os cabos que interconectam os nós. Isso é um outro exemplo de grafos. Tá certo? Esse aqui é um pouco mais disfarçado. Tá certo? Isso aqui, por exemplo, é um projeto. As tarefas do projeto são organizadas, mas observe que alguns passos do projeto, por exemplo, essa barra vermelha do meio, só pode começar depois que a anterior terminou. Então, isso aqui também é um grafo que organiza isso. Organizando programação paralela, você pode ter tarefas organizadas dessa forma, né, programação paralela. E isso também é uma forma de grafo. Um grafo apresentando as 4 estações. Primavera dispara o evento, que começa o verão, que dispara o evento, vai para o outono, que dispara a transição, vai para o inverno, que dispara a transição e volta para a primavera. Redes neurais. Uma das tecnologias de inteligência artificial da moda também são bolinhas ligadas por arestas. Também são grafos. Diga, Cauã. Professor, desculpa estar interrompendo a aula com Olha, pode uma falar. dúvida fora da capa, é porque, tipo, teve um pessoal do meu grupo que não vai, tipo, trancaram a cadeira. Hum, E aí eu queria optar por trocar de grupo, tem como? Tem algum grupo que tem a gente para te receber? Vamos ver aqui. A gente faz isso agora. Trocar de grupo ou adicionar mais pessoas, né? Pode ser adicionar mais pessoas. Eu tava falando com o Matheus e Rian, tava safe, professor. Vou entrar no grupo deles também. Se ficar mais fácil aí pro senhor. Você, deixa eu ver qual é o seu grupo. Acho que é grupo G, é o mesmo do meu. Não, acho que não. O meu era outro. Era o que tinha Guilherme Lucas. E Yuri também falou que tá sem grupo. E Sidney também. É importante. Não, e Sidney e Yuri estão no mesmo grupo, né? Estão no Ah, mesmo grupo com Vinícius Teixeira, apenas. certo? Você é Cauã, né? Sim, sim, professor. Estava Calma. com Guilherme e Carlos. Aí eles saíram, foi isso? Sim, Guilherme trancou a cadeira. E E caso eu Carlos? não tenho muito contato, não. Carlos está por aqui? Carlos não está presente. Deixa eu ver como é que está a situação, se ele vem com frequência à aula, pelo menos. Carlos costuma vir, hoje é a primeira falta dele. Sim, sim, sim. Mas eu não mantenho muito contato com ele, não, professor. Aí vocês querem.
Remanejado. Eu quero ser remanejado para outro grupo. No caso, dos que me aceita, né? Que é Matheus e Rian. Que eu já tenho falado com eles já, pra ficar Matheus e melhor. Rian estão em que grupo? Eu não sei. Rian, tu tá em que grupo aí? Tá por aí? Matheus também? Eu acho que são os dois juntos, se não me engano. É eles e Emilaide, né? Sim, esse grupo mesmo. Mas aí tá cheio, né? Tem 3 lá. Ah, então tá safe. Se ficar tá impossível de colocar, Aí tem aí que sim eu ser me que grupo. remanejo em outro grupo. Quem tá vazio é Fernando Formiga. Você tem contato com ele, Fernando? Tenho. Fernando Formiga eu falo. Pronto, então a Cauã, você tava no grupo. No grupo que você tava? Deixa eu só gravar ali. Cauã, você tava no K. E o Fernando, ele tá no L. Então você vai sair daqui. O grupo de Fernando Formiga tem o quem? Só tem Então, ele. pronto, tô pra tu colocar. Deixa eu botar aqui o Cauã. Ok. Mais alguma mudança de grupos? Obrigado, viu, professor? Desculpe interromper aí a linha da aula. Tranquilo. Tá certo? Então, por que essa estrutura ela modela. Tem até mais coisa, até mapa de videogame, mapa de ruas e estradas, tudo é modelado por isso aqui por baixo. Não a parte gráfica. Você desenhar um globo da Terra, não necessariamente vai ser um grafo como esse aqui, mas você ter organizar as informações para calcular o caminho mais curto de um ponto de partida até um destino, passa por grafos também. Então, um gráfico ele tem a representação visual que vocês estão vendo e tem até mais de uma forma de se desenhar ele. Mas a gente vai estar um pouco mais interessado, pelo menos no início, em como guardar ele na memória. Tá bom? E temos pelo menos 3, tem mais, por favor, não se engane, temos muito mais que isso, que essa famosa representação. Mas vamos ver essas 3 primeiro. Primeiro é a matriz de adjacência. Olha o gráfico que está desenhado aí, eles têm os vértices de 0 a 6. Observe que eu vou ter uma matriz de 0 a 6 linhas e de 0 a 6 colunas. Observe que da linha 0, coluna 1, eu tenho um valor 1, e isso me indica que eu tenho a conexão entre o 0 e o 1. Observe que as conexões nem sempre são bidirecionais, nesse caso pois do 1 eu tenho na coluna 0, 1. Um valor também indicando que eu tenho a conexão do 1, ou seja, que do 1 eu posso chegar ao 0. Essa primeira forma de representação é chamada matriz de adjacência. Vocês conseguem entender o que ela está dizendo? Observe, 2 e 4 tem um aresta ligando entre eles. Então, se eu olhar a linha 2, coluna número 4 tem um valor 1. Como essa aresta é bidirecional, ou seja, faz dos dois sentidos, perdoe, na linha 4, coluna 2, eu também tenho um 1. Algum problema com essa forma de representação em grafos? Grafos normalmente representa ele pelo conjunto nós, no caso aí é um conjunto de 0 a 6, e as arestas, que são sempre escritas na forma do par. Por exemplo, 2, 4, a gente escreve 2, 4 entre parênteses, para identificar a ligação entre o 2 e o 4. Como aqui é bidirecional, podemos escrever tanto 2, 4 como 4, 2. Alguma dúvida? Tranquilos? Professor, eu tive que sair um pouquinho aqui. Explica, por favor, de novo. Se puder. Pronto. Aqui a gente tem um grafo nessa tela, né, que é uma estrutura que modela várias situações do mundo real. E aqui a gente está vendo 3 formas de representar ele na memória do computador. Obviamente, quando a gente está falando de representação da memória do computador, não estou falando do desenho geométrico dele agora. Eu estou falando de como represento essas conexões entre os nós. Sim, aí matemática a gente tinha um exemplo tipo
uma estrada assim da cidade. Exatamente. Só que não se limita à estrada, vai de redes sociais a projetos, malhas urbanas, malhas de distribuição de rede elétrica, redes de esgotos, distribuição de petróleo, reatores nucleares. Uma variedade enorme de coisas são explicadas ou modeladas, explicadas e modeladas por esse sistema por essa estrutura. E Só estava explicando aí. para guardar em memória, a gente tem três formas básicas, tem mais. Nós vamos começar com três básicas. A primeira é a matriz adjacência, essa que vocês estão vendo no canto esquerdo. Observe que o grafo tem nós de 0 a 6, e aqui eu tenho linhas de 0 a 6 e colunas de 0 a 6. Essas rosas são zeros. Por que é zero? Porque eu não tenho nenhuma ligação. Na linha 0, coluna 3, está rosa. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma linha ligando 0 ao 3 diretamente. Eu tenho do 0 ao 1, então do 0 ao 1, linha 0, coluna 1, tem o valor 1, indicando a presença dessa ligação. Do 0, linha 0, coluna 2, tem 1, indicando a presença de ligação do 0 com 2. E assim por diante. Cada linha, você vê, saindo do 4, eu posso chegar no 2, porque eu tenho ligação com ele, e chegar no 3. Tá bom? Aqui, como você vê, aqui não tem nenhuma seta. Então, esse grafo, ele é um grafo bidirecional. Cada aresta dessa pode ir nos dois sentidos. Quando isso não é possível, nós chamamos unidirecional e a gente bota uma seta dizendo de onde sai, apontando para onde chega. Mas alguma dúvida com relação a essa primeira representação? Não, professor, eu lembro que isso foi exatamente essa parte de matriz de adjacência que eu estudou lá em matemática. Então, na programação é parecido também. É parecido, né? É o mesmo conceito. Tá bom? Entendi. A segunda forma de representação é a chamada lista de adjacência. Para cada vértice eu vou ter uma lista encadeada. Tá certo? Olha o vértice 0, tem uma lista encadeada, e dessa lista encadeada só tem os valores 1 e 2, indicando que do 0 eu posso chegar ao 1 diretamente, e do 0 eu posso chegar ao 2. Bom, 1 tem ligações com o 0, com o 2 e com o 3. O 2 tem ligação direta com o 0, com o 1 e com o 4. O 3 tem ligação com o 1 e com o 4. Então, para cada vértice eu tenho uma lista encadeada, e eu coloco quais são os nós que estão em direta ligação com ele nessa lista encadeada. Tranquilos? Tranquilo. Esta estrutura representa a mesma informação da outra matriz, mas observe que aqui eu não preciso guardar nenhuma informação sobre a ausência de aresta. Assim sendo, ela é muito mais econômica em memória e acaba funcionando muito melhor para quando você vai tratar um grafo de volume de tamanho muito maior, porque aí eu só guardo a informação necessária. Mas às vezes a gente também precisa guardar o grafo em outro formato, que é a lista de arestas. Então, por exemplo, aqui, por que eu estou dizendo a 7? Eu não tenho um nó 7, não, mas você tem 7 arestas. A 0 a 1, 0 a 2, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5 e 5, 6. Ou seja, eu tenho um vetor guardando os pares dos vértices de cada aresta. Ok? Alguma dúvida? Em termos de código, o que isso representa? Quando eu for guardar um grafo, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui a minha classe grafo, a gente dá uma olhada. Ela é uma classe auxiliar que, na verdade, indica só como a gente está guardando o grafo na memória. E aqui eu estou guardando como se fosse uma lista de adjacência. Essa primeira linha é o número de vértices, tá bom?
essa outra é o número de arestas. Normalmente o número de vestes se apresenta por V ou pela letra N minúsculos, e as arestas podem ser a letra M ou a letra A maiúsculo, o número deles. Tá bom? E aqui eu tenho um vetor, tá? De uma lista encadeada que guarda inteiros. Cadê os nós? Os nós é o índice desse vetor. Se eu precisar guardar mais informações que o nós, que além de suas conexões existentes, aí é interessante que eu crie um vetor de nós, e a classe nó, no caso do grafo, vai guardar informação sobre cada um dos nós do grafo. Então, por exemplo, essa aqui é uma forma de representação em lista de adjacência. Pois para cada nó do grafo, eu tenho uma lista encadeada, guardando com quem ele está conectado. Ok? Alguma dúvida? Vamos ver algum exemplo de grafo. Aqui, por exemplo, é um grafo direcionado. Por exemplo, do 0 eu vou para o 1. Você vê que tem uma seta dizendo que eu posso sair do 0 e chegar no 1. Mas você vê que não tem seta de volta, o que indica que do 1 não posso chegar no 0. Então, na matriz de adjacência ficou o quê? 0 ligado ao 1, ligado ao 2. Mas observe que 1 é ligado ao 2 e ao 3, mas não tem um caminho direto do 1 para o 0. Certo? E isso se reflete também na lista de adjacência. Aí eu guardo somente onde eu posso chegar diretamente a partir desse nó. E a lista de arestas tem aqui, para cada aresta, as conexões entre elas. Tá bom? Um grafo é dito uma árvore, se ele não tem ciclo. Você vê que aqui eu não tenho nenhum ciclo. Ou seja, se eu sair do 0 e for descendo, enquanto eu estiver descendo, não vou encontrar um caminho de volta que leve para o 0, a não ser que eu volte pelo caminho que eu fiz. Tá bom? Uma árvore dita enraizada, se eu escolho um nó como ponto de partida, como raiz, e faço as operações a partir dele. Tá certo? Isso aqui, você vê que é um nó, mas está todo mundo conectado com todo mundo. Opa, tá certo? E nesse caso a gente chama esse nó de clique. Aqui é um clique de tamanho 5. Por quê? Porque cada nó tem uma ligação direta para todos os outros nós. Tá? Não, quem for mais religioso, por favor, não se incomode. Aqui tamanho 5 é um pentagrama, porque tamanho 6 é uma estrela de Davi, com um hexágono externo desenhado. Mas é a mesma coisa, não? A matemática não está incomodada com esse tipo de coisa. Mas observa aqui uma curiosidade. Agora tem um custo associado a cada aresta. Esse custo pode ser o custo de atravessar essa aresta. Por exemplo, ir do 0 ao 3 por essa aresta tem um custo de 6. E aí, o que acontece? Na minha matriz de adjacência, do 0 ao 3, eu coloco, em vez de colocar apenas 1 e 0, eu coloco o valor do peso. Enquanto que na minha lista de adjacência, eu coloco o vértice e associo ao custo. Então, a gente não vai trabalhar com custo no momento em estrutura da do Zoom. Mas fica a informação de toda forma. Há alguma dúvida? Não? Por hoje eu vou parar por aqui, tá, gente? Segunda-feira eu vou passar mais um trabalho. Hoje eu posso descansar, que segunda-feira eu vou começar a mergulhar mais em gráfico. Professor, eu acho que o senhor já passou o trabalho. Sim, mas tem outros. Tem O outro, do né? Quicksort. Eu passei do Quicksort, mas aí depois vai ter agora o da árvore Session, binária. né? Exatamente, vai ter depois da árvore binária, Uhum. talvez de outra para a unidade 2, e por último um trabalho de grafo para a unidade 3. Isso aqui tem que acontecer em novembro até início de dezembro. Né? Então vai ter uma corridinha agora, mas vai ficar tranquilo, tá, gente? Tranquilo, tranquilo. Tá bom? Agradeço, professor. Desejo aí um ótimo final de semana, viu? Descansa a cabeça que eu vou queimar um pouco de neurônio de vocês segunda-feira, tá bom? Até mais, gente. Até mais, professor. Mas, professor.